Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software. Ainda falando sobre a verificação, validação de qualidade dos nossos requisitos, falaremos hoje sobre gerenciamento de mudanças e rastreabilidade dos requisitos ao longo do ciclo de vida do projeto. Então, o que é o ciclo de vida do projeto? Todo projeto ele nasce, cresce e morre, ou seja, início, meio e fim. Início, meio e entrega, por bem dizer. Então, o que acontece? Dentre esses ciclos de vida do nosso projeto, ou dentro desses ciclos de vida do nosso produto, que é a ferramenta ou sistema no qual nós estamos desenvolvendo, e por muitas vezes vai haver muitas mudanças de requisitos. Então nós precisamos ter um entendimento de como fazer a rastreabilidade deles ao decorrer do projeto, para que não corra o risco de nós nos perdermos ao decorrer em que ele evolui. Beleza? Vamos lá, olha só. O gerenciamento de mudanças e rastreabilidade dos requisitos são aspectos críticos em projetos de desenvolvimento de software. Eles garantem que as mudanças nos requisitos sejam controladas e documentadas adequadamente, permitindo que a equipe do projeto compreenda as origens, justificativas e impactos de cada mudança. Então saber como que era, como que está e como que vai ficar, por que não foi feito da primeira forma, por que foi mudado para uma segunda, às vezes por que foi mudado para uma terceira ou quarta, o que impactou ou o que impediu de não ser daquele jeito, daquela maneira, e assim sucessivamente. Então, nesse conteúdo, nós exploraremos a importância desses processos e apresentaremos as melhores práticas para o gerenciamento de mudanças e a rastreabilidade dos requisitos ao longo do ciclo de vida do projeto. Vamos lá, por que é importante o gerenciamento de mudanças dos requisitos? Primeiro, evita desvios no projeto. E cara, se você trabalha já na área, você sabe o quanto as pessoas querem desviar o foco, quanto as pessoas querem desviar o propósito, quanto as pessoas querem sair do trilho daquilo que foi proposto. Então, primeiro de tudo, quando nós vamos fazer esses monitoramentos de gerenciamento de mudanças, é justamente para isso, para evitar desvios no projeto. Então, mudanças nos requisitos são inevitáveis em projetos de desenvolvimento de software, como eu já mencionei. O gerenciamento adequado de mudanças ajuda a evitar desvios significativos no escopo e no cronograma do projeto, garantindo que as mudanças sejam avaliadas e aprovadas antes de serem implementadas. Então, sempre quando há muitas mudanças, muitas vezes há mudança também no cronograma, porque ou insere ou retira atividade, e também as mudanças no tempo de estimativa de desenvolvimento e de entrega do projeto. Um exemplo, se eu estipulei que para mim fazer o meu projeto eu tenho 10 atividades e eu vou demorar uma semana. Se por um acaso entra novos requisitos, novas solicitações e sobe para 15, eu já não vou mais demorar uma semana e já não vai ser o mesmo tempo de desenvolvimento. Eu vou ter um tempo de desenvolvimento maior e eu vou ter também um tempo de entrega mais esticado. Segundo, garantir a satisfação dos stakeholders. As mudanças nos requisitos podem surgir devido aos novos insights dos stakeholders ou mudanças no ambiente de negócios. Ao gerenciar essas mudanças de forma eficaz, a equipe do projeto demonstra flexibilidade e busca garantir a satisfação das partes interessadas. Então, outros motivos do qual os requisitos eles mudam é justamente a pedido dos stakeholders, às vezes dos clientes, dos usuários, pede para acrescentar algo, enfeitar o pavãozinho em alguma coisa que às vezes já está até pronta, um detalhezinho aqui, outro ali, justamente para ter uma satisfação maior. E aí nós, obviamente, vamos acabar aderindo justamente para isso, para ter uma satisfação e uma garantia de qualidade e de aceitação do nosso cliente. Então, de certa forma, nós também acabamos mudando esse determinado escopo, não muitas vezes porque o cliente está pedindo, mas também muitas vezes porque vai gerar valor, ou seja, vai gerar lucro para a nossa empresa se aquilo estiver dentro da ferramenta também.
Principalmente se aquela funcionalidade que você está fazendo para um cliente específico, ela puder ser adotada em outros clientes. Então você não vai estar ganhando só uma vez naquele projeto que está em andamento, mas você vai ganhar em outros projetos que vierem a ser futuros, porque aquilo já vai ser existente na plataforma. Consequentemente, a empresa vai cobrar um pouquinho mais por aquilo existir dentro da ferramenta. Bom, terceiro, reduzir riscos e custos. Identificar e lidar com mudanças o mais cedo possível no ciclo de vida dos projetos reduz o risco de retrabalho, desperdício de recursos e custos adicionais, como eu já mencionei em aulas anteriores, né? Evita a hora extra de desenvolvedor, evita refazer as atividades, evita que seja refeito ou que seja necessário iniciar do zero alguma funcionalidade. Então, você tem muitas reduções de riscos e custos também. Bom, e aí quais são as melhores práticas para o gerenciamento das mudanças de requisitos? Vamos lá. Nós, primeiramente, precisamos estabelecer um processo de gerenciamento de mudanças. Ou seja, nós precisamos definir um processo claro para solicitação, um processo claro para revisão e um processo claro para aprovação das mudanças nos requisitos. E aí isso deve incluir papéis e responsabilidades, critérios para aprovação das mudanças e os canais de comunicações adequados. Então nós temos que muitas vezes definir quem serão os pontos focais responsáveis por aquilo. Nós precisamos definir pessoas que serão responsáveis para testes, para validações. Nós precisamos definir canais de comunicação para que muitas vezes, conforme a agenda das pessoas não tiver como fazer reuniões, entrevistas, brainstorms e etc., nós conseguimos falar durante o dia a dia, seja uma mensagem mínima ou não. Pode ser um e-mail, um grupo no Teams, um grupo no WhatsApp, seja da melhor forma que se adequar para aquele convívio da equipe, beleza? Segundo, registrar e rastrear mudanças. Então, mantenha o registro detalhado de todas as mudanças solicitadas, incluindo a descrição da mudança, a justificativa, a data de solicitação e a pessoa responsável por analisá-la. Utilize ferramentas de gerenciamento de requisitos para rastrear o status e o histórico de mudança. Aqui entra vários contextos e pode ser feito de várias formas, galera. Eu, em particular, costumava fazer da seguinte forma. Sempre quando houver mudanças ou sempre quando havia mudanças, sempre vai ter aquele bate-papo, aquela reuniãozinha básica para falar sobre as premissas, necessidades e etc. Bom, se isso está feito de forma remota, que é o que acontece na maioria dos casos hoje em dia, pede por gentileza para a pessoa para deixar você gravar. E aí, conforme a gravação for acontecendo, vocês vão batendo papo e trocando as figurinhas, as informações devidas. E aí, ao término daquela reunião, você para a gravação e você fica com uma cópia daquele vídeo e envia uma cópia para a pessoa que estava participante ou para a equipe participante também. E aí, em cima desta reunião, em cima do que você falou, em cima do que você ouviu, em cima da gravação do vídeo em si que foi feito, você pondera algumas coisas, cria atas de reuniões, faz disparos por e-mail, coloca pessoas em cópia, acrescenta determinados arquivos e aí você mensura tudo isso com os demais informativos, descrições, justificativas, as datas, quais foram as pessoas envolvidas do lado da sua equipe, do lado da sua empresa, quais foram as pessoas envolvidas e participantes de stakeholders externos, clientes, patrocinadores e etc. E aí, fazendo tudo isso, você tem um mapeamento mais amplo, mais robusto e mais detalhado do que era, do que é e como vai ficar. E também, principalmente, do porquê que aquelas coisas foram mudadas. Se houve uma dificuldade na implantação, se descobriu que, sei lá, a integração entre os sistemas não são compatíveis, ou se são compatíveis demoraria ou teria uma complexidade muito grande, se o envio ele vai ser
feito de uma outra forma porque achou que é mais fácil ou porque dá para enviar vários arquivos de uma vez, enfim. São mil uma possibilidades do que pode fazer com que haja mudanças, inclusive imprevistos propriamente de saída de pessoas. Então, fulano acabou recebendo uma proposta, mudou de emprego, então nós vamos precisar fazer de uma outra forma, porque quem vai entrar agora no lugar dele não tem conhecimento e não teve uma participação tão grande quanto a ponto de poder dar continuidade no projeto. Enfim, são premissas e premissas, argumentos e argumentos, ocasiões e ocasiões. E aí, tudo isso você vai gerenciar, como eu já mencionei, em ferramentas que depois é fácil de ter o rastreio. Então, um e-mail, você mantém um histórico, você mantém uma árvore de troca de e-mails ali. Você pode colocar em ferramentas de gerenciamento de projetos, anexar arquivos em ClickUp, em Trello, no Gira, e aonde você achar melhor. Terceiro, avaliar o impacto das mudanças. Então, avalie cuidadosamente o impacto de cada mudança nos requisitos. Considere aspectos como cronograma, orçamento, recursos e dependência com outros requisitos. Como eu já mencionei anteriormente, né? Então, aqui entra as gestões de risco. Saber se isso vai fazer com que seu projeto atrase, quanto tempo ele vai ser atrasado, se o orçamento ou se o valor que o cliente pagou por aquilo está ainda dentro do proposto, ou seja, se as mudanças que ele solicitou, a empresa vai arcar de forma gratuita, como um bônusinho ali para ele, ou se isso foge da proposta comercial, e aí para ele realmente ter isso e para entrar no mapeamento do desenvolvimento, a equipe do comercial vai precisar entrar em contato com ele e conversar sobre novos valores de novo. Aí tem o contexto de ele querer aceitar ou não, de querer frisar o projeto ou dar continuidade apenas com o que tem. Se os recursos, né, são as pessoas que estão desenvolvendo aquilo, elas têm o capacity, elas têm o tempo para fazer aquilo, se vai ser necessário pagar hora extra ou fazer por acaso o funcionário, o desenvolvedor trabalhar em final de semana, se ele vai aceitar ou se ele vai ter compromisso para isso, ou se ele não conseguisse terceiros, freelancers vão poder ser contratados, entre uma outra série de coisas que pode estar acontecendo. E número 4, comunicar as mudanças para a equipe. Então, isso daqui é o importante para tudo dar certo. Comunicação interna, principalmente, é o que flui para todas as equipes, independente de qual área ou de qual tarefa que seja. Então, garanta que a equipe do projeto esteja ciente de todas as mudanças aprovadas. A comunicação transparente é fundamental para evitar maus entendidos e garantir que todos trabalhem com as informações atualizadas. Então, por isso que é um dos motivos de você ter grupos de comunicação, além de fazer trocas por e-mail. Que aí você consegue colocar um lembrete ali, fixar uma mensagem aqui, etc. Então, sempre utilize dos recursos e das tecnologias que você tem em mãos também para facilitar o seu trabalho no dia a dia. E aí, qual que é a importância da rastreabilidade dos requisitos? Por que a gente deve fazer essas rastreabilidades? Primeiro, porque garante a integridade dos requisitos. Então, a rastreabilidade permite que a equipe do projeto entenda a origem e a evolução de cada requisito. Isso ajuda a garantir que nenhum requisito seja esquecido ou negligenciado ao longo do ciclo de vida do projeto. Segundo, facilita a manutenção e o teste. Então, ao rastrear as relações entre requisitos e outros artefatos do projeto, como casos de testes e componentes de software, é mais fácil entender como as mudanças podem afetar o sistema como um todo. Então, aqui também você tem uma facilidade não só para você, para a sua equipe, mas para todo o restante do time que estiver envolvido. Para os QAs, por exemplo, para as manutenções, as pessoas de sustentação, de suporte, etc. E aí, quais as melhores práticas para rastreabilidade? Então vamos lá. Primeiro, utilize ferramentas de gerenciamento de requisitos. Então aqui nós já mencionamos, né? Ferramentas de gerenciamento de requisitos vai facilitar o trabalho, especialmente em projetos complexos ou projetos com muitos requisitos. Segundo, crie matrizes de rastreabilidade. Isso ajuda a identificar lacunas de rastreabilidade
e garante que todos os requisitos estejam devidamente cobertos pelos testes. Terceiro, manter a rastreabilidade atualizada, que também já comentamos, e isso ajuda a manter a integridade dos requisitos ao longo do tempo. Então, ter documentações versionadas, V1, V2, V3, ter as descrições separadas por seções, ter os descritivos do que era, de como está e como vai ficar, o que mudou, por que mudou e o que impacta, qual era o valor, qual o valor que está atualmente, qual vai ser o futuro, qual é o tempo estimado, o que impactou no cronograma, se vai ter atraso ou não, quem atuou naquilo, qual que foi a data solicitada e tudo que nós já vimos anteriormente até aqui. Conclusão geral. Gerenciamento de mudanças e a rastreabilidade dos requisitos são processos críticos para o sucesso de projeto de desenvolvimento de software. Ao estabelecer um processo claro de gerenciamento de mudanças, registrar e avaliar cuidadosamente cada mudança e garantir uma rastreabilidade adequada, a equipe do projeto poderá liderar de forma eficaz com as mudanças nos requisitos e garantir a qualidade e o alinhamento do produto final com as necessidades dos stakeholders. O uso de ferramentas de gerenciamento de requisitos também desempenha um papel importante na eficiência desses processos, porque se de certa forma você consegue mapear, você consegue controlar, você consegue manter atualizado, de fácil acesso, de fácil comunicação, de fácil envio, recebimento, abertura, leitura, entendimento, você também facilita a equipe num todo, né? Todas as partes interessadas, seja os stakeholders internos, seja os stakeholders externos, ou seja a sua equipe de desenvolvimento, seja a sua equipe de produtos, seja a sua equipe de testes, seja a sua equipe de sustentação, sejam as pessoas clientes, sejam os usuários finais, sejam as partes interessadas que entram com o dinheiro, patrocinadores, ou propriamente a diretoria para saber sobre budgets, valores de produto e etc. Galera, e essa foi mais uma aula do nosso curso de análise de requisitos de software. Muita coisa a gente já viu, muita coisa ainda para ver. Espero que vocês tenham entendido e que vocês estejam gostando do curso. Me despeço por aqui. Fica com Deus e até breve.